Voar na Amazônia, principalmente para assistência à saúde indígena, de forma clandestina, é uma regra, não é uma exceção. Recebia pelo risco, por isso que a gente colocava bastante peso, porque quanto mais peso eu colocava dentro do avião, mais eu ganhava. Já levei jumento, já levei boi. Se ele acordar durante o voo, ele derruba o avião. Então você tem que matar ele dentro do avião. A Amazônia Legal abriga cerca de 1.300 pistas clandestinas que não possuem registro na Agência Nacional de Aviação, a ANAC. Esse número é maior do que o de pistas regularizadas na região. Pistas clandestinas não possuem qualquer controle de tráfego aéreo ou de carga. Atividades ilegais, como exploração de madeira, tráfico de drogas e, principalmente, garimpo de ouro, aproveitam essa fragilidade para movimentar a sua produção ilegal. No governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro, garimpeiros ganharam apoio, avançando sobre terras indígenas e áreas protegidas. É intenção minha regulamentar o garimpo, legalizar o garimpo. É intenção minha, inclusive para índio. A gente tem que ter o direito de explorar o garimpo na tua propriedade. A terra indígena é como se fosse propriedade deles. Lógico, ONGs e outros países não querem que o índio continue como preso num zoológico, animal, como fosse um ser humano pré-histórico lá dentro. Isso resultou numa nova corrida do ouro, com a valorização de uma das principais peças da engrenagem de um garimpo, o piloto. A aviação é um vício, eu acho, porque não é possível, você não consegue parar de voar. Porque é a única coisa também que eu sei fazer. Eu não tenho outra profissão. Essa região do Tapajós é uma atividade garimpeira, basicamente. Você tem o garimpo do ouro, você tem o garimpo de cassiterita. O garimpo de cassiterita é diferente do garimpo de ouro, o tipo de pista. Porque no de cassiterita você tem que decolar carregado. E para decolar carregado você precisa de pista, tem que ser uma pista maior. O garimpo de ouro não, que você só entra carregado e sai vazio. Existem várias cidades que dependem do garimpo, né? O comércio, o garimpeiro vai para a cidade para ir lá comprar o que ele necessita, seja maquinário, seja rancho. Essa atividade que o avião é que faz essa ligação. O avião ele é uma ferramenta fundamental. Primeiro, para cobrir as grandes distâncias que a gente tem na Amazônia, e ele nos dá acesso a lugares que, por exemplo, de barco levariam dias para a gente chegar, a gente consegue acessar no mesmo dia. Então, a gente sobrevoou em julho desse ano, por exemplo, a área que provavelmente vai ser o maior polígono de desmatamento do ano de 2021, né? E com isso, ali do ladinho dessa área desmatada, você tinha uma pista de pouso com um daqueles tanques para 2.000 litros. A gente não sabe se esse combustível foi usado para queimar aquela área ou se era combustível de avião. Aí você tem as pistas que são dentro de unidade de conservação, dentro de terras indígenas, muitas vezes homologadas ou não, mas utilizadas pelo próprio FUNAI, CESAI, né, para poder acessar essas áreas mais remotas. Eu entrei na aviação sem conhecer muita coisa. Fui descobrindo como ser aviador, né, por conta própria, consegui fazer o meu curso de piloto privado, o meu curso de piloto comercial, tudo isso lá no Rio, em Resende e no aeroporto Santos Dumont, lá onde tinha a parte teórica e também a parte prática, né, entendeu? De lá eu vim para o garimpo. Então, naquela época lá tinha muito voo, tinha voo todo dia, entendeu? Porque tinha
carga de alimentos, tinha óleo diesel para levar o consumo dos motores, tanto das currutelas, né, que é onde ficam as pistas, né, que tem as casinhas lá onde o pessoal morava, lá, enfim, comércio, como do maquinário que é usado para extrair o ouro, né, e as próprias pessoas, né, para ir e voltar, porque não tinha, no meio da selva não tinha outro meio para chegar lá. Mas não tinha fiscalização de nada, entendeu? O que tivesse dentro a gente levava. O que importava para a gente era quanto de peso tinha. Isso é que era o importante, né? Pela segurança, entre aspas, mas quanto mais peso a gente levava, mais a gente ganhava. E eu determinava, bota, chega. No meio da floresta, os pilotos chegam a ganhar de 100 mil a 200 mil reais por mês. É o preço do perigo que eles correm ao aterrissar e decolar diariamente de pistas de terra, que às vezes não chegam a 300 metros de comprimento. Quando eu cheguei aqui no garimpo, tinha uma regra aqui. Se você passar de 200 horas, vai ficar um ótimo piloto. Mas se não passar de 200 horas, ele morreu antes. O garimpo, na época que eu cheguei aqui, era 350 metros, 280 passos. Amarrava o avião no pau, entendeu? Amarrava o avião, dava motor aqui com um passageiro só. Aí o avião começava a pular no chão, cortava com o facão, aí tudo dava full flap e saía lá na frente. Então aí a gente tinha a mão no motor toda hora, que ele foi acostumando, foi entrando no sangue. Então quando eu pegava o avião, como tem esse vídeo do Bandeirante que você vai ver, eu dava a mão no motor a baixa altura carregado. Isso é uma loucura, isso é a mesma coisa que você pegar 1,5 m com uma vara e cutucar uma onça, né? É uma pane. Eu cortava o motor no combustível, mais perigoso ainda. Mantenha 30 pro 320, limite radial 250 em caso de falha. Sua transmissão está muito baixa, vai 2200. Garimpo, se tu vê que é garimpo, rapaz, coisa triste, é coisa feia. É o que tem em Boa Vista, né? Que tá morrendo muita gente lá. Mas lá é 3 mil reais por voo. Meu sobrinho tava ganhando 3 mil reais por voo. Fazia 3 por dia, era 9 mil reais todo dia. Não é apenas a mineração que utiliza as clareiras abertas na mata. Centenas de pistas são utilizadas para atendimento em saúde de populações indígenas na Amazônia. É assim que povos que vivem na mata recebem atendimento básico de saúde, como as vacinas contra a Covid-19. Aqui é a maca para retirada da paciente. Espero que não seja preciso, mas se precisar não tem jeito, vai ter que vir aqui mesmo com a gente, retirada de emergência. Vamos lá, vamos ver. Meu grande trabalho é neurocirurgião, mas eu comecei a trabalhar com um povo de recente contato, que é o Zoé, e que só chega lá de avião. Assim como várias outras etnias na Amazônia, você só chega de avião. Então eu vi que aquilo que era um sonho e que eu poderia fazer por hobby, de repente eu vi que ia ser necessário na minha atuação médica na saúde indígena. Vamos lá, nessas condições que a gente vai, nós temos que sair porque está muito grave realmente. Mas a regularização dessas pistas é um obstáculo para que o atendimento de saúde seja feito com mais segurança. Das 293 pistas utilizadas na Amazônia pela FUNAI, mais da metade ainda não tem registro concluído na ANAC. A pista na comunidade indígena Zoé, no Pará, por exemplo, foi regularizada apenas em 2021, após 25 anos de uso. Nesse período, Eric e outros médicos e enfermeiros viajaram para o território Zoé utilizando uma pista irregular, mesmo fazendo voos oficiais pelo Ministério da Saúde. Existem centenas de pistas que não são homologadas e que a gente não consegue fazer plano de voo. Antes, como é que a gente voava? A gente dizia que ia para uma cidade e acabava indo para a aldeia, né? Então, mais ou menos na metade do caminho, você desliga o transponder ou muda o código do transponder e voa de forma ilegal e voa de forma que não é seguro. As pessoas simplesmente desaparecem na floresta. Porque a floresta pega um avião desse e engole, né? Fica lá dentro e você não consegue mais ver. Para se tornar um piloto de garimpo,
Antes é preciso ganhar a confiança de pilotos mais experientes, que ajudam os mais jovens nas armadilhas de cada pista. Por isso, depois de conseguir a sonhada carteira de habilitação, os jovens pilotos ainda precisam passar pelo treinamento dos colegas que trabalham nas pistas de garimpo. Eu tirei minha carteira, vamos supor, em novembro, e em fevereiro eu fiz meu primeiro voo sozinho, só que vazio, uma pista mesmo normal, pista boa, tipo essa grande. Mas uns 2 meses depois foi que eu comecei a voar carregado mesmo para pista pequena, para batalha mesmo de piloto de garimpo. E qual é a principal diferença? Véi, muita, porque o avião vai estar pesado. Você tem que saber sentir o avião, que a gente fala, sentir o avião no cu. Porque quando você está afundando, você sente sua bunda levantando. É um negócio assim, entendeu? Você vai cair na selva, né, cara? Então você faz os procedimentos que tem que fazer, né? De cortar motor, enfim, para desligar o combustível, desligar a parte elétrica do avião, preparar o avião para o pouso e ir até onde ele levar a gente, entendeu? Então, não tem muito o que fazer. Voando há quase 50 anos na Amazônia, Eduardo Antunes Filho, conhecido como Deixa Comigo, sofreu um acidente grave que o deixou 6 meses internado no hospital. Já passei por um tipo de acidente. Em 83 eu caí com o avião no mato. Bati no mato com o avião com muita velocidade. Me quebrei todinho. Muitos pilotos de garimpo chegam a desistir da profissão após sobreviverem a acidentes na mata. Eduardo continuou, mas levou meses para perder o medo da imensidão da floresta à vista do céu. Eu já tive vários casos de mulheres grávidas tirando do garimpo e elas terem a criança dentro do avião. É uma atividade que cada dia que você voa, você não sabe o que vai acontecer. Sempre tem uma surpresa a mais. Pista do 180. O nome é uma referência ao quilômetro da BR-230, a rodovia transamazônica. Por quase 40 anos, a pista foi utilizada de forma clandestina por pilotos de garimpo. Mas isso mudou no governo Bolsonaro, que regularizou a pista em agosto de 2021. A proximidade com a Transamazônica dá à pista do 180 uma importância estratégica. A estrutura funciona como uma parada intermediária até as pistas de garimpo mata adentro. Essa vantagem leva pilotos a passarem meses morando na comunidade. Muitos buscam abrigo na pousada Amigo do Garimpeiro, aberta por Marinês Duarte no final da década de 80. São amigos da gente, né? Na hora que você está na precisão, assim, se põe no socorro, eles são os primeiros a nos ajudar, né? Como um dia desse, um tempo desse aí, teve um acidente feio aqui na BR, um carro chocou com outro e morreu 7 pessoas. E no meio desses 7, eles conseguiram levar 3 para Taituba. 2 ele conseguiu salvar, né? Mas um morreu no meio da viagem. E se não fosse eles, iam morrer todos aqui, né? E muitas pessoas também, vários acidentes que tem aí, eles são as pessoas muito boas de coração, eles não cobram, eles levam, eles não botam dificuldade, entendeu? Quando tu tira em 4 horas de viagem, avião tu tira 30 minutos, né? É muito mais rápido. E até porque a estrada não nos ajuda, né? Ela não oferece nada de bom. Ela só traz o que é ruim, né? Que ela sofri muito nessa estrada, muito. Ainda continuo, né? Ainda tô aqui. Em 1980, o aeroporto de Itaituba chegou a ser um dos mais movimentados do país. Foi a época da primeira corrida do ouro com o uso de aviões na região. O movimento caiu nas décadas seguintes, mas voltou a crescer no governo Bolsonaro. Ele abriu ainda mais portas de Brasília para lobistas da mineração e chegou a apresentar um projeto de lei para liberar a exploração de terras indígenas
hoje protegidas pela Constituição. Mesmo com limitações de verba e pessoal, órgãos ambientais de fiscalização apreenderam e destruíram dezenas de pistas clandestinas e aeronaves que prestavam apoio a garimpos ilegais na Amazônia em 2021. O que acontece é que o governo não se preocupa em dar definitivamente uma solução para a legalização das áreas de garimpo. Nós temos aqui, criada em 85, a Reserva Garimpeira, que era uma área destinada exclusivamente à garimpagem. Porém, ao passar do tempo, o próprio governo delineou diminuindo, loteando essa reserva garimpeira em várias unidades de conservação. Aí isso obrigou que grande parte das atividades garimpeiras comece a invadir para as unidades de conservação, porque o garimpeiro não tem GPS para saber se é área de conservação ou não, se é área indígena, se é área do Estado-Maior das Forças Armadas, está entendendo? Então eles foram invadindo essas áreas. Então precisa que o governo pare, faça um trabalho em conjunto com todos os órgãos ligados a essa questão para legalizar. E aí vem a questão que se comenta do ouro ilegal, contrabandeado, retirado em áreas proibidas. Explorar ouro ilegalmente na Amazônia é um negócio que movimenta bilhões por ano. Não são pessoas simples com poucos recursos que fazem isso. Garimpeiros hoje possuem bem mais do que um simples GPS. Uma PC, máquina escavadeira bastante utilizada em garimpo, chega a custar mais de R$500 milhão. É importante a gente entender e também conscientizar as pessoas, porque o que acontece na Amazônia não fica só na Amazônia. Uma árvore de ipê que sai do meio da Amazônia vai parar em Roterdã e depois de Roterdã vai parar em um shoppingzinho em algum lugar da Alemanha. Então é importante a gente fazer isso para mostrar como esses mercados são globais e mostrar o tamanho do problema e também chamar e convocar todo mundo a buscar uma solução. Eu não tinha consciência ambiental, eu não tinha essa consciência. Os anos que eu voei no garimpo, eu morei em Santarém, e quando eu conheci lá, era tudo floresta ali ao redor. Se você for hoje lá e for ver o que o desmatamento fez, por exemplo, através da soja, é impressionante, entendeu? Simplesmente acabou com tudo. Essa transição entre o que é legal e ilegal, ela é muito que natural na Amazônia, porque não tem uma política realmente. E a aviação é essa grande locomotiva mesmo da Amazônia, que dependendo da mão de quem está, ela traz destruição, mas também salva vidas. Em maio de 2022, o governo retirou indefinidamente as restrições de pouso e decolagem em pistas sem registro localizadas na Amazônia Legal. Na semana seguinte, o Congresso aprovou uma medida provisória do governo Bolsonaro que derruba a exigência de autorização prévia da ANAC para a construção de pistas de pouso no país.